Imagine um império que enfrentou o Egito de igual para igual, que dominou armas de ferro quando o mundo ainda vivia na Idade do Bronze, que controlou rotas comerciais, cidades fortificadas e reis temidos, e que mesmo assim desapareceu quase sem deixar vestígios. No episódio de hoje você vai conhecer os Hititas, um dos maiores impérios da antiguidade, que foi apagado da memória humana por mais de 2000 anos. Como uma potência que aterrorizou faraós, escreveu tratados internacionais e governou vastos territórios, simplesmente deixou de existir? E por que o seu nome foi esquecido enquanto outros impérios se tornaram lendas? Fique comigo para descobrir. Os Hititas surgiram na região da Anatólia, onde hoje fica a Turquia, por volta de 1600 a.C. Era uma terra de montanhas, planícies férteis e rotas estratégicas que ligavam o Oriente e o Ocidente. A capital deles, Hattusa, era uma cidade monumental, cercada por muralhas gigantescas, com portões esculpidos com leões e relevos religiosos que transmitiam poder e intimidação a qualquer visitante. Mas o que realmente diferenciava os hititas era a sua organização. Diferente de outros povos da época, eles desenvolveram uma administração complexa, com leis escritas, arquivos imensos em tabuletas de argila e uma diplomacia surpreendentemente moderna. Eles não eram apenas guerreiros, eram estrategistas, juristas e políticos visionários. A história hitita tem alguns momentos-chave. O primeiro grande passo foi a unificação das cidades da Anatólia sob um único rei. A partir daí, o império começou a se expandir rapidamente, engolindo territórios e desafiando vizinhos. O segundo momento decisivo veio com as guerras contra o Egito de Ramsés II, que culminaram na famosa Batalha de Kadesh, por volta de 1274 a.C. Foi um confronto colossal entre os dois gigantes do mundo antigo. Milhares de carros de guerra, dezenas de milhares de soldados. Um verdadeiro choque de titãs. No fim, nenhum dos lados conseguiu uma vitória definitiva. Mas o mais impressionante aconteceu depois da batalha. Hititas e egípcios assinaram o primeiro tratado de paz da história de que se tem notícia, gravado em pedra para a eternidade. Um documento incrível que mostra que os hititas pensavam muito além da guerra. E as revelações não param por aí. Pouca gente sabe, mas os hititas estavam entre os primeiros povos a dominar a produção de ferro, uma tecnologia revolucionária que mudaria para sempre a forma de guerrear. Esse conhecimento deu a eles uma vantagem militar e econômica gigantesca, e talvez tenha despertado a inveja e o medo de seus inimigos. Mas não era só de força que vivia o império. Os hititas registravam absolutamente tudo. Tratados, rituais religiosos, decisões políticas, crises internas. Tudo era anotado em tabuletas de argila. Graças a esses arquivos, hoje sabemos que, por trás da imagem de força absoluta, o império enfrentava muitas disputas internas, traições na corte e sucessões de poder bastante instáveis. A força que eles projetavam para fora escondia uma fragilidade que crescia por dentro. E então, por volta de 1200 a.C., o mundo antigo entra em colapso. Cidades são incendiadas, rotas comerciais desaparecem e povos inteiros começam a migrar em busca de sobrevivência. É a chamada crise da Idade do Bronze. E os hititas foram atingidos em cheio. Ataques externos, possivelmente dos misteriosos povos do mar, se somaram às crises internas, à fome e à instabilidade política que já existiam. E o fim foi rápido e silencioso. A grande capital, Hattusa, foi abandonada. Não foi conquistada e destruída em uma grande batalha. Não foi reconstruída. Seus habitantes simplesmente a deixaram para trás. Em poucas décadas, o poderoso Império Hitita deixou de existir, e seu nome foi gradualmente apagado da história por séculos. Durante muito tempo, ninguém acreditava que os hititas realmente tivessem existido. Eles eram apenas uma menção vaga em textos bíblicos e em alguns registros egípcios. Foi só no século XIX que arqueólogos redescobriram as ruínas de Hattusa e começaram a desenterrar a história desse império perdido. A história dos hititas
É um lembrete poderoso de que até as maiores potências podem desaparecer. Não em um único dia de fogo e fúria, mas lentamente se desfazendo até que ninguém mais se lembre de seu nome. E isso nos deixa com uma pergunta inquietante. Quantos outros impérios tão poderosos quanto eles ainda permanecem enterrados sob a areia do tempo, esperando para serem redescobertos? Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer esse império esquecido, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!